Dentro do candomblé, ser feito no santo é uma das decisões mais sérias e sagradas que uma pessoa pode tomar. É o início de uma nova vida espiritual, um renascimento guiado pelos orixás, onde a pessoa se compromete com sua ancestralidade, com seu axé e com o caminho que lhe foi traçado pela espiritualidade. Não é algo simples, nem deve ser encarado como uma moda ou uma fase. Quando alguém passa pelo processo de iniciação, se torna iaivo, cumpre o resguardo e recebe o orixá em sua cabeça, essa pessoa cria um elo eterno com a força que rege sua vida. É um pacto espiritual que vai além do tempo, das dificuldades ou das circunstâncias da vida. No entanto, com o passar do tempo, algumas pessoas se afastam do terreiro. Por diferentes motivos, decepções, brigas internas, dificuldades financeiras, desilusões com zeladores ou mesmo por não conseguirem manter as obrigações em dia. Muitos desses filhos de santo acabam deixando o axé de lado, parando de fazer obrigações, de frequentar o barracão, de cuidar de seu orixá. Outros ainda se envolvem com outras crenças, mudam completamente de caminho espiritual, e passam a renegar sua história dentro do candomblé. A pergunta que surge é: o que acontece com uma pessoa que abandona o orixá depois de ter sido feita no santo? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas dentro do saber tradicional do candomblé, existe um entendimento muito claro. O vínculo entre a pessoa e o orixá não se desfaz. O orixá continua existindo na vida daquele filho, mesmo que ele não reconheça mais. A energia plantada durante a iniciação continua vibrando. A cabeça feita é uma casa sagrada, onde habita o orixá. Mesmo com o abandono, o orixá não some. Ele observa, ele espera, ele cobra. É comum ouvirmos histórias de pessoas que, após se afastarem do axé, começam a enfrentar dificuldades que antes não tinham. Caminhos que se fecham, saúde que enfraquece, confusões que surgem do nada. Muitos não entendem por que isso acontece. Mas dentro da tradição, sabe-se que o orixá cobra o que é dele. Não por vingança ou castigo, mas porque existe um desequilíbrio espiritual quando se abandona um caminho sagrado sem ter cumprido o que foi prometido. E cada cabeça feita tem um compromisso que não é só com a casa de santo, mas com o próprio orixá e com os ancestrais que sustentam aquela linhagem. Quando uma pessoa se inicia no santo, ela assume votos espirituais. Mesmo que esses votos não sejam ditos em palavras, eles estão presentes em cada obrigação feita, em cada assentamento preparado, em cada vez que o orixá é alimentado. São compromissos que ligam o corpo, a alma e o destino daquela pessoa à energia divina que é o orixá. Por isso, o abandono não é apenas físico, deixar de ir ao terreiro, deixar de usar as contas, ou parar de dar comida ao santo. É também espiritual, um desligamento da força que sustenta a própria vida. Mas é importante entender que o orixá não é castigador, não pune por raiva. Ele apenas restabelece o equilíbrio. Quando há rompimento, há desorganização. O filho começa a sentir os efeitos desse desequilíbrio, muitas vezes sem saber de onde vem. Algumas pessoas relatam sonhos constantes com o orixá, sensações estranhas, pressões espirituais, e até problemas recorrentes em áreas da vida que antes eram estáveis. Isso pode ser um sinal claro de que a energia está pedindo atenção, pedindo reparo, pedindo reconexão. Existem também casos de filhos de santo que se arrependem e querem retornar ao axé. Isso é possível? Sim, mas exige humildade, responsabilidade e orientação correta. Voltar ao orixá é uma decisão profunda, que deve ser feita com seriedade. Muitas vezes será necessário refazer obrigações, realinhar a energia da cabeça, pedir licença aos ancestrais e explicar ao orixá os motivos daquele afastamento. Nem sempre é fácil, pois o tempo longe do axé deixa marcas. Mas o orixá é misericordioso, e se vê sinceridade no coração do filho, ele aceita o retorno. É por isso que dentro das casas de santo tradicionais, sempre se reforça a importância do compromisso. Não se deve fazer iniciação por impulso, por curiosidade ou por desespero momentâneo. Fazer o santo é assumir uma nova vida, um novo caminho, uma nova postura. É aceitar que, dali em diante, você tem uma força divina assentada em sua cabeça, que precisa ser cuidada, respeitada e cultuada. E esse cuidado não é apenas com oferendas ou com obrigações materiais, mas com atitudes, com ética, com respeito à tradição.
Quem vira as costas para o orixá, vira as costas para si mesmo. Pois o orixá é parte da essência de quem você é. Ele não está fora, está dentro. Ele não está longe, está na sua cabeça, no seu sangue, na sua ancestralidade. E o sofrimento que pode vir depois do abandono muitas vezes é um chamado para que o filho se lembre de onde veio, do caminho que escolheu e da missão espiritual que carrega. Muitas pessoas acham que, ao se afastarem do candomblé, estão livres das responsabilidades espirituais. Mas não é bem assim. O orixá não prende, mas também não esquece. O que foi feito na iniciação não se desfaz com o tempo. A energia plantada, o axé assentado, as obrigações cumpridas, tudo isso continua atuando na vida da pessoa, mesmo que ela não perceba. O orixá não precisa de nossa fé para existir, mas nós precisamos dele para manter nosso destino alinhado. O abandono, portanto, não é apenas um gesto de afastamento, mas uma quebra de caminho. E cada um responde de maneira diferente a isso. Há quem sofra mais, há quem demore a perceber os sinais. Mas todos que foram feitos no santo carregam a marca do axé. É como uma semente que, mesmo sem ser regada, continua viva, esperando o tempo certo de germinar de novo. Por isso, muitos que se afastam um dia sentem vontade de voltar, sentem saudade do barracão, do cheiro do dendê, dos cânticos, dos toques, do orixá. E para aqueles que estão afastados, mas sentem esse chamado, é importante saber, o orixá não fecha as portas. Ele é paciência, é força, é perdão. Mas o retorno exige compromisso. Não basta aparecer no terreiro e querer retomar como se nada tivesse acontecido. É preciso humildade para reconhecer o erro, responsabilidade para assumir as consequências e fé verdadeira para reconstruir o caminho. O axé é vivo, e ele reconhece quando o coração do filho está pronto para voltar. Por outro lado, há quem nunca mais retorne. E nesses casos, o orixá continua observando, protegendo de longe, intervindo quando pode. Mas a vida dessas pessoas muitas vezes fica marcada por um certo vazio espiritual, por uma sensação de desconexão que nenhum outro caminho consegue preencher completamente. Isso acontece porque o orixá não é substituível. Ele é único, ele é parte do destino daquele ser, e quando é ignorado, sua ausência se faz sentir. Por isso, para quem está no santo ou pensa em se iniciar, é fundamental entender que o candomblé não é brincadeira. É religião de raiz, de responsabilidade, de entrega. Quem entra, entra para viver. E quem sai, mesmo que ache que se libertou, continua carregando o axé. O orixá é eterno, e o vínculo com ele também é. O melhor que podemos fazer é cuidar dessa ligação com amor, com respeito e com verdade, porque quem cuida do orixá nunca está só.